disponibilizar para vocês. Então, no Google Classroom já vai aparecer no tópico aqui matemática, ó, função quadrática com a data de hoje, tá? Dia 29/9. Bom, a gente iniciou função, só fazer uma revisão rápida aqui, né, para a gente saber o conteúdo, né, onde a gente está estudando, o que a gente está estudando. A gente iniciou esse assunto de função no dia 1º/9, né, 1º de setembro, com os conceitos básicos aqui de função, né? A gente viu que função é a correspondência, né, é a relação entre duas grandezas, de modo que para cada valor de x fica determinado um único valor de y. Nós vimos também, né, a lei de formação de uma função, e aí a gente acabou fazendo uma série de atividades, de exercícios, né, que a gente tinha que estabelecer, a gente tinha que fazer a lei de formação, né, depois de responder as perguntas, correto? A gente aprendeu através de uma tabelinha ou algumas informações aqui no enunciado que gerou para a gente essa possibilidade. Depois, a gente passou a estudar função afim, no dia 10/9. A função afim já é uma função com uma determinada característica, né? Ela tem uma lei de formação com incógnita, tá? Representada geralmente por x, e essa incógnita sendo elevada ao expoente 1. Então, ela tem essa forma aqui bem parecida com uma equação do primeiro grau, né? Ax mais b. Com A, B reais, né? A gente viu o conceito também na função afim do domínio, que é o nosso conjunto ponto de partida, o contradomínio, que são as possibilidades de resposta, e a imagem, que é o que de fato está sendo correspondido no conjunto contradomínio, né? É um subconjunto. Vimos alguns exemplos, né, de como aplicar a lei de formação. A gente viu que a função afim ela gera uma representação gráfica de uma reta, né? Essa reta linear pode ser crescente, se o meu A for positivo, pode ser decrescente se o A for negativo, né? E pode ser constante quando a gente não tem o A. Agora a gente vai estar aprendendo, né, como representar graficamente e o conceito de uma função quadrática, né? Função quadrática é uma função do segundo grau, ok? Então vamos aqui à nossa definição. É toda função de R em R com a lei de formação y igual a ax² mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero. Bom, deixa eu explicar aqui o conceito então da função quadrática, né? Ela também tem um domínio, correto? É o nosso ponto de partida, pode ser qualquer número real. Temos um contradomínio, que é o conjunto de possibilidades, né? Também pode ser o conjunto dos números reais. Isso aqui não obrigatoriamente, né? De acordo com o exercício, com a atividade proposta, pode haver uma mudança. Com a lei de formação, agora isso aqui é obrigatório da função quadrática e é muito importante para a gente, tá? A gente pode escrever f de x ou y, né? Igual a ax² mais bx mais c. Uma das incógnitas vai ter seu maior valor de expoente 2. Ou seja, o maior expoente da nossa lei de formação de uma função quadrática vai ser o quadrado, né? Vai ser 2, tá bom? Diferente da função afim, né? Que o maior expoente era 1, correto? Então, A, B e C pode ser qualquer número real, tá? Agora, tem uma característica aqui importante também, né? Nessa lei de formação da função quadrática. O A tem que ser diferente de zero, tá? Lembra na função afim que quando A igual a zero, a gente tem uma reta paralela ao eixo x, que a gente classificou como uma função constante, né? Ela era uma função afim constante. Aqui, na função quadrática, a gente não pode ter esse A igual a zero, tá bom? A sempre diferente de zero. Por quê, professor? Porque senão, se a gente colocar o A aqui igual a zero, a gente vai anular esse x ao quadrado. E se a gente anular o x ao quadrado, teremos uma equação aqui, ó, teremos uma lei de formação, né, parecida ou igual, né,
a uma lei de formação de uma função afim, tá? Então, a gente não pode eliminar essa primeira parte da lei de formação da função quadrática. Ela é muito importante, tá? Bom, para resolução, eu fiz um passo a passo aqui, tá? Coloquei toda a forma de cálculo, né, em 5 passos, contando aqui com a construção do gráfico no plano cartesiano. Então, como a gente vai montar, né, representar graficamente a função quadrática, montar o esboço do gráfico. Só para a gente entender, né? Então, nossa lei de formação aqui no exemplo, ó, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, essa é a lei de formação proposta no exemplo. Para a gente montar, então, o nosso gráfico, eu coloquei aqui no primeiro passo, ó, a gente precisa determinar o valor de x. Tá? Então, lembra que no conceito de função, né, que a gente viu lá no dia 1º/9, função é a correspondência, é a relação entre duas grandezas. E no decorrer do conteúdo eu disse, né, que vai chegar uma determinada hora que os probleminhas não vão especificar quais grandezas estão sendo relacionadas. A gente viu, né, e aprendeu a identificar as grandezas lá no primeiro assunto de função, né, nos probleminhas. A gente tinha tempo e distância, a gente tinha quantidade e preço. Agora, né, na função afim quadrática e outras funções que vocês vão aprender daí para frente, essas duas grandezas vão ser representadas por x e y, tá? A gente não tem aqui um contexto de probleminha, por enquanto, né? Então, podem ser representadas aqui por x e y. Então, nessa situação, primeiro passo, a gente tem que determinar o valor de x, correto? Depois, a gente vai determinar o valor de y. Depois eu vou estar explicando esse terceiro passo aqui, que é o ponto máximo ou ponto mínimo de uma parábola. Vou mostrar para vocês o desenho que a gente vai fazer no gráfico, depois eu vou explicar cada forma. A gente tem também a imagem da função, né? O que vai ser representado na imagem, e o quinto passo teremos a construção do gráfico. Então, para a gente dar uma olhadinha aqui, como vai ficar o nosso gráfico, ó, o gráfico da função quadrática é esse aqui, tá vendo? Ó, ele tem um desenho parecido com um U, tá? Então, se na função afim a gente tinha uma reta, né, ou crescente, ou decrescente, ou constante, na função quadrática, na função do segundo grau, né, a gente vai ter uma parábola, tá bom? Então, o nome dessa curva aqui é parábola. Ela pode ter dois sentidos, tá? Nesse caso aqui, a gente chama de concavidade, que é a parte aberta, ó, voltada para cima, caso o meu coeficiente A seja positivo. E a gente tem uma concavidade voltada para baixo, parte aberta voltada para baixo, caso o meu A seja negativo, tá bom? Bom, então olha as características que a gente tem que buscar no cálculo, né? A gente tem a marcação aqui do x em 2 pontos, tá? É o que a gente chama de x1 e x2. Nós temos também uma marcação no y. Então a gente tem que buscar os valores de x, os valores de y. Nós temos aqui o que a gente vai chamar de ponto mínimo, né? Onde a curva, aqui a nossa parábola, perdão, né? A nossa parábola desce, passa o eixo y, vai passar o eixo x, e ela vai chegar no que a gente chama de ponto mínimo. É a parte, né, que ela vai descer, vai encontrar um ponto mínimo e volta a subir, cortando o eixo x novamente, né, passando pelo eixo x novamente, tendendo ao infinito. Tá? Então, a gente vai ter que fazer os cálculos de x, de y e desse ponto mínimo, que a gente vai chamar de x vértice e y vértice. Bom, vamos o passo a passo para a gente entender, né? Primeiro passo, então, a gente vai determinar o valor de x. E para determinar o valor de x, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse y aqui, ó, da nossa lei de formação, e vamos igualar a zero. Tá bom? Então, primeiro passo aqui, a gente tem um exemplo, ó, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. A gente vai estar igualando esse y a zero e vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, porque vai gerar para a gente uma equação de segundo grau. Então, observa bem comigo aqui, ó. Né? A gente tem a nossa lei de formação, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3.
Então, no primeiro passo, o que a gente tem que fazer? Pegar o y igual a zero. Aqui eu escrevi de uma forma mais convencional, né? Como a gente tem um conceito aqui, quando eu coloco igual a zero, eu tenho uma equação. Nessa equação, a gente tem uma equação de segundo grau, correto? Então, tanto faz você escrever o zero à sua esquerda ou zero à direita, né? O conceito da equação é a igualdade dos dois lados, então ele não vai alterar o valor aqui do resultado, né? A escrita não vai alterar o valor do resultado. Bom, então, igualando y a zero, teremos uma equação de segundo grau, e a resolução da equação de segundo grau completa, a gente aprendeu pela fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara aqui. Primeiro passo, né? Identificamos os coeficientes. 1 é o que acompanha x ao quadrado, correto? Menos 4 é o que acompanha x. 3 é o nosso termo independente, o número sozinho. Nesse caso aqui, o c, perdão, né? C é o termo independente, que é 3. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É a primeira fórmula que a gente utiliza, do delta, né? Vamos substituir os valores aqui, ó. B ao quadrado, então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Ok? Substituímos aqui os coeficientes, agora a gente vai resolver, né? Vamos lá. Ordem de prioridade, primeira potência. Menos 4 elevado ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que vai dar 16. Ok? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Menos com mais, menos com mais, menos. Então, teremos 16 menos 12, delta igual a 4. Então, o primeiro resultado que a gente encontrou foi o delta. Continuando, a gente tem o seguinte, ó, x igual, segunda parte da fórmula de Bhaskara, né? X igual a menos b mais e menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, aqui, a gente vai estar substituindo os coeficientes, né, da fórmula. Cuidado que o b é negativo, tá vendo? Como ele tem um sinal de menos, a gente vai colocar o menos da fórmula, o menos do b dentro do parênteses para organizar, tá? Mais e menos a raiz do delta, que é 4, que a gente encontrou, né? 2 vezes o nosso a, que é 1. Então, teremos o seguinte, ó, menos com menos, o 4 vai ficar positivo. Raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes 1, 2. Aqui a gente vai estar assumindo um valor positivo da raiz e um valor negativo, tá? Então, vai ficar o seguinte, 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, aqui a gente tem x1, 3. E o x2, 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. Então, a gente já encontrou aqui, ó, as coordenadas, né, os pontos onde a parábola vai passar no eixo x. Então, ela vai passar no 3 e no 1. Então, você pode marcar, né? A gente pode vir aqui, ó. Né? Primeiro passo aqui, a gente tem o plano cartesiano, né? Então, já encontramos o valor de x, vamos dar uma olhadinha aqui como a gente pode fazer isso. A gente vai montar o plano cartesiano, correto? Então, o eixo x é sempre horizontal, o y sempre vertical, se inverter isso está errado, tá bom? A gente tem um ponto de origem 0, temos aqui 1, 2, 3, 4, né? A nossa esquerda aqui do 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tendendo ao infinito negativo. Para cima do 0, a gente tem os números positivos no y, e para baixo os números negativos. Nosso valor, então, foi 3 e 1. Então, o que a gente vai fazer aqui no primeiro momento? A gente vai marcar x1, ó. Aqui acho que está invertido, acho que x1 é 3 e x2 é 1. Não tem problema não, tá? Não altera nada. Bom, marca o pontinho aqui no 1 e marca um pontinho no 3. É o primeiro passo que a gente já encontrou o valor de x. Agora a gente tem que encontrar o valor de y. É o segundo passo que está aqui no PDF, ó. Determine o valor de y. O valor de y, teoricamente, a gente teria que pegar aqui a nossa lei de formação do exemplo e no lugar do x colocar 0. Tá? Então, observa só. 0 elevado ao quadrado vai dar 0. Menos 4 vezes 0 vai dar 0. Qual vai ser o nosso resultado? 3. Então, a gente vai chegar a uma conclusão que o nosso y é sempre o coeficiente c. Tá? Então, se você identificou na sua equação o c, c foi igual a 3 aqui. Então, o segundo passo é colocar y igual a c
y vai ser 3. Ok, significa então que a gente vai lá no plano cartesiano e no 3, ó, na parte positiva do y, no 3 a gente vai fazer um pontinho referente ao y. Então, olha que legal. A gente já tem, ó, a passagem no eixo y, já temos os dois pontinhos no eixo x. Vamos observar o a? O a é positiva. A positivo significa que a gente vai ter o desenho, ó, né, de um U, boquinha feliz, tá vendo? Então, a parábola, teoricamente, ela vai passar aqui, ó, no y, vai passar no x, e ela vai até seu ponto mínimo e vai subir novamente, passando pelo x. Agora, o que a gente precisa calcular? Esse ponto mínimo, né? Porque, por enquanto, a gente sabe que vai passar no y, sabemos que vai passar no x, mas a gente não sabe até onde essa parábola vai descer e vai retornar. Então, a gente vai para o terceiro passo, ok? Terceiro passo, a gente tem a seguinte fórmula aqui, ó. Primeiro, a gente tem que calcular o que a gente vai chamar de x-vértice. Depois, a gente vai calcular o y-vértice. E vamos montar um par ordenado com esses dois valores que a gente vai encontrar a partir das fórmulas, tá? Esse par ordenado, a gente vai conectar um valor de x no valor de y e vamos fazer um pontinho vértice, que vai ser o ponto mínimo. Vamos fazer aqui o passo a passo, ó. Então, aplicando o terceiro passo, a gente tem a seguinte fórmula. X-vértice igual a menos b dividido por 2 vezes a. O b é negativo, lembra da nossa identificação de coeficientes? Então, tem que colocar o menos na fórmula, o menos b dentro do parênteses, 2 vezes a, 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais. 4 dividido por 2, 2. Agora, y-vértice, ó, é menos delta. Então, delta positivo vai acabar ficando negativo, né? Então, vai ficar menos 4 dividido por 4 vezes o a, que é 4 vezes 1. Menos 4 dividido por 4, aqui a gente tem a regra da divisão, é a mesma da multiplicação, regra de sinais, tá? 4 dividido por 4 vai dar 1, menos com mais vai dar menos. Então, a gente tem nosso par ordenado, olha que legal aqui, ó. X-vértice e Y-vértice vai ser 2 e menos 1. Então, acompanha comigo. Agora, a gente vai fazer, né, esse par ordenado lá no plano cartesiano. Então, a gente já tem aqui, ó, o x, né, já temos o y, agora a gente vai marcar o par ordenado. Então, a gente vai conectar aqui, ó, como é que ficou o nosso par ordenado? X vértice ficou 2 e y ficou menos 1. Então, eu vou fazer essa conexão aqui, ó. 2 no x menos 1 no y. Olha como é que vai ficar, tá? Montei a conexão aqui, par ordenado, ó, e vou marcar um pontinho no vértice, tá? Olha como já está ficando o formato aqui da nossa parábola, ó. A parábola desce, corta o eixo x, chega no ponto mínimo, sobe novamente, passando pelo x, tendendo ao infinito. Legal, né? Vamos fazer o desenho da parábola? Então, fazendo o desenho da parábola, a gente vai ter, ó, passando pelo y. Ah, professor, eu fiz o desenho errado, passou aqui em cima no 5. Tem como considerar? Olha, a gente tem que ser minucioso aqui na hora de representar graficamente, né? Se o nosso cálculo diz que tem que passar no y no 3, a gente tem que fazer o desenho de acordo com o cálculo, tá bom? Sempre assim, né? Então, passando aqui no 3, a gente vai passar no x1, ó, ligamos no par ordenado, né? Passamos aqui pelo ponto mínimo do par ordenado, né? No vértice, passamos pelo outro x e vamos tender ao infinito. Ok? Então, basicamente, o desenho da parábola está pronto, né? O que a gente tem agora é um quarto passo, que é a nossa imagem, né? A representação da nossa imagem. Então, a gente tem essa fórmula aqui, só que observa que a fórmula da imagem é a mesma fórmula do y-vértice. Ó, a mesma fórmula. O que significa isso? Que a gente não precisa fazer o cálculo novamente, né? Basta aproveitar o resultado. Então, se y-vértice deu menos 1, a minha imagem vai ser menos 1. E como é que os livros abordam isso, né? Essa questão da imagem na parábola? Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pintar a borda da parábola, tá? Da imagem, que é menos 1, tá? A imagem se refere ao y, então a gente vai pintar aqui do menos 1 até o y, que foi o valor de 3, ó. Então, olha como é que a gente vai representar a imagem da nossa função aqui, ó. A gente vai pintar, a gente já fez o desenho da parábola, né? Próximo passo, então,
a gente vai pintar aqui, ó, do -1, tá vendo? Até o y foi 3, ó. Então, toda essa parte aqui que está refletida na parábola é imagem, tá? Então, ó, a gente pinta aqui, você pode pintar bem clarinho, né? Está representado. Então, esse é o quinto passo, né? Que é o esboço do nosso gráfico pronto. Bom, eu aconselho o aluno, quando for fazer os cálculos primeiro, né? Depois passar para o plano cartesiano, fica mais prático, né? Aqui eu fiz o passo a passo para poder explicar onde a gente vai marcando os pontos e como cada coordenada, né, vai trazendo o desenho da parábola para a gente.